Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Só a Ele, queridos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia! Paz do Senhor, igreja. Quero ler com os irmãos uma passagem que fica em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao 18. O título é Acerca da Ressurreição e Vinda de Cristo. Ali diz o apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que nós possamos, queridos, nessa época que estamos vivendo, uma época dura, mas de muito aprendizado, para mim tem sido uma escola na mão do Senhor, todo esse tempo, um aprofundar de ser, de fato, igreja. E enquanto nós não podemos estar juntos, fisicamente, mas estamos em um só Espírito, somos membros uns dos outros, e agradeço a todos que têm cooperado e intercedido pela minha vida, da minha família, e na medida do possível também tenho orado pelos irmãos. Me alegrei agora há pouco, ainda antes de gravar isso, encontrar um casal de irmãos nossos ali na rua. Como foi gostoso isso. Que Deus abençoe. Na sequência eu trarei alguns louvores para os irmãos, para a gente louvar e engrandecer o nome do Senhor juntos. Amém? Deus abençoe.
luz do mundo vieste à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vamos juntos. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Graça e paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero compartilhar uma palavra que está registrada no Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, versículo 35 ao 41, aonde diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo d'água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento aquietou-se e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tens fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, no nome do nosso Senhor Jesus, que nesse momento o Senhor entre em cada casa, cada lar, meu Deus, que está acompanhando, Senhor, esta mensagem. Traga discernimento, traga direção, traga, meu Deus, intrepidez, ousadia, da revelação da Tua mensagem, Pai. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, cada sacerdote, cada vida, meu Pai, cada esposa, cada esposo, nesse momento, sendo sacerdotes da sua casa, cuidando da sua igreja em particular, que sejam orientados através do Teu Evangelho, através da Tua Palavra, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus.
Nós vimos nessa passagem que Jesus ele dá uma ordem aos discípulos. Em algumas Bíblias está relatado que Jesus Cristo diz: passamos para o outro lado. Na minha tradução diz que ele chegou e disse: vamos atravessar para o outro lado. Então a ordem foi dada e os seus discípulos prontamente cumpriram a ordem do Senhor Jesus. Jesus Cristo entrou no barco, como a palavra diz, da maneira como ele estava, e outros barcos o seguiram. Quando Jesus e seus discípulos então estavam atravessando o mar da Galileia, a palavra de Deus diz que uma terrível tempestade veio sobre eles, se levantou sobre eles. Os discípulos foram tomados de grande medo, vendo algo que era fora do controle. A maioria deles eram pescadores, tinham controle sobre essas coisas, mas naquele dia algo fugiu do controle. E quando eles não tinham mais solução, viram que não tinha mais jeito, clamaram ao Senhor Jesus, que estava com eles no barco. Glória a Deus. E o Senhor Jesus Cristo então se levanta e dá ordem ao vento, dá ordem ao mar, e tudo se aquietou-se. E eles, apavorados com tudo aquilo que tinha acontecido, até mesmo com o milagre, recebem uma pergunta do Senhor Jesus: por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? E eles, um entre o outro, falavam: quem é este que até o mar e o vento obedecem? Essa mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite é a respeito da vida daquele que crê em Deus. Mas também eu posso falar da vida daquele que não crê. Porque no momento onde nós nascemos, onde nós chegamos a este mundo, nós começamos uma jornada com o nosso barco da vida, nas águas do mar da vida. Eu e você, nós começamos uma jornada com o nosso barco. E muitos dos dias vamos ter ondas fracas, vamos ter águas rasas, mas muitos dos dias vamos ter ventos e tempestades soprando contra nós, tentando virar o nosso barco, tentando fazer com que nós naufragamos, com que nós afundamos. Os problemas, as aflições da vida são desse jeito. A vida ela tem altos e baixos, da mesma maneira como um barco navegando no mar. Tem hora que ele está numa onda bem no alto e tem hora que ele está bem abaixo. O importante de tudo é nós estarmos com Jesus no barco, seguindo e obedecendo, tendo fidelidade às suas ordens. Amém? A vida de todo ser humano é como se fosse uma viagem, onde tomamos o barco da nossa vida no momento do nosso nascimento. E dali para frente, a ordem que nós temos é de chegarmos no outro lado. Você, meu irmão, minha irmã que está me acompanhando nesse momento, que o Espírito Santo já te dê um entendimento sobre esse chegar ao outro lado. Você que está aqui me acompanhando, que você tenha um entendimento de chegar ao outro lado, que é o lugar proposto, que é o lugar onde Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, padeceu, ressuscitou, foi aos céus e um dia vai nos encontrar no outro lado. Que você possa estar preparado para isso. Nesse mar, nós vamos nos deparar com momentos de calmaria, momentos de pequenas ondas. Neste mar nós vamos deparar com águas rasas. Neste mar nós vamos nos deparar com os perigos das profundas águas e também com as tempestades, com os ventos. Tempestades que fazem com que mesmo os mais crentes em Deus tenham medo muitas vezes. O que nós temos visto nessa tempestade que o Brasil está passando, onde todos estão passando, nós temos visto que muita fé foi abalada. Estamos passando por um temporal e muitas pessoas
tiveram, ou algumas ainda, muitas delas estão com medo. E o Senhor Jesus Cristo pode estar te perguntando: onde está a tua fé? Você não tem fé? Foi isso que Jesus Cristo perguntou para os seus discípulos. E olha, antes, se você ler desde o versículo 1 desse capítulo 4 de Marcos, você vai ver que os discípulos estavam ajudando Jesus a fazer vários milagres. Isso quer dizer que eles tinham fé, mesmo que pouca, mesmo que pequena, mas eles tinham fé. Mas chegou um momento onde um medo ultrapassou a fé deles. E é algo que nós não podemos deixar acontecer na nossa vida. É deixar com que o medo passe por cima da nossa fé. Amém? Muitos olham para o horizonte. Nessa longa travessia da vida, no mar da vida, muitos olham para o horizonte e veem que está muito longe. E quando eles veem que está longe, eles começam a dizer: olha, eu tenho minha vida, eu vou viver minha vida, vou fazer várias coisas na vida, porque eu tenho bastante coisa para curtir. Está longe ainda, o horizonte está longe de eu chegar, está longe de eu chegar no outro lado. Mas não se deixe enganar. Pode parecer longe, mas o tempo, ele passa rapidamente. E logo nós chegaremos ao outro lado. Logo, logo. Tem alguns que chegam no outro lado bem rápido. Eu tenho 45 anos e muitos amigos meus já partiram. Partiram novo, já foram para o outro lado. Então a nossa trajetória de vida, a gente não pode se enganar achando que pode demorar. Eu posso chegar no outro lado antes de eu sair daqui. No ano de 2018 eu estava trabalhando e de repente eu senti uma pontada muito forte no coração e uma dor no braço e no pescoço. E eu ainda fui em alguns lugares, depois embarquei no carro e fui até o hospital. Cheguei lá no hospital achando que era algo simples. Eu estava infartando. Já fui para a UTI, fiquei 7 dias na UTI. E depois, mais 4 dias no leito do hospital. 11 dias no hospital. Eu poderia ter chegado ao outro lado naquele 19 de novembro de 2018. Pela misericórdia de Deus, Deus me conservou. Mas naquela semana, naqueles dias, várias pessoas partiram. Eu estava na UTI e de vez em quando eu olhava uma maca passando com o corpo tampado. Era um ambiente de morte. Várias pessoas naquele final de ano sofreram infarto. E quando eu estava lá, eu olhava para aquilo tudo, eu não acreditava que estava acontecendo comigo. Porque eu olhava e eu achava que a margem do outro lado ia demorar. Nós não podemos nos enganar. Nós não podemos achar que a margem do outro lado pode demorar, que eu posso fazer o que eu quero da minha vida. A nossa vida não pertence mais a nós. A nossa vida pertence a Cristo. Amém? Em Tiago 4,14, a palavra de Deus diz assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. O que é a vida? A palavra de Deus está dizendo: nós somos como a neblina. Aparece por um pouco tempo, depois se dissipa. Assim é a vida do homem. A nossa passagem na vida de um lado para o outro pode ter tempestades. A Bíblia diz ali no versículo 37 que levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Durante a vida, muitas vezes nós vamos navegar em aflição, em angústia, em tristeza. Mas como os discípulos aprenderam, nós também devemos aprender
A presença de Jesus garante a segurança e já não importa mais a tempestade. A presença do Senhor Jesus Cristo estando no nosso barco, estando na nossa vida, garante toda a segurança. Por isso não devemos de ter medo. Por isso devemos de ter fé, acreditar que o Senhor está com a gente, acreditar que o Senhor está conosco, e logo, logo, Ele se levantará e vai dar ordem a toda essa tempestade, a toda essa aflição, a toda essa angústia, a toda essa enfermidade, a toda essa pandemia, e vai se acabar no nome de Jesus. O que nós precisamos sempre fazer é ser obedientes à palavra do Senhor. Os discípulos estavam no barco, estavam naquela situação, porque Jesus deu a ordem para eles irem. Às vezes você pode estar passando por uma situação porque você está obedecendo a Jesus. Eu quero te dizer, passe por essa situação, levante a cabeça, levante os seus olhos, olhe para o alto de onde te vem o socorro, clame ao Senhor Jesus Cristo que toda tempestade vai passar na sua vida, no nome de Jesus. Nós precisamos acreditar. Nós não podemos viver numa vida de simplesmente irmos na igreja, nos alimentarmos da palavra e vivemos como se fosse num clube social onde nós aprendemos algo, cumprimentamos o pessoal no final do culto, convidamos alguns, vamos na pizzaria, outros vão para suas casas e lá comem, bebem e no outro dia vão viver a sua vida como se nada tivesse acontecido, como se o culto não tivesse falado, como se a mensagem não tivesse entrado no seu coração. Precisamos deixar que a palavra do Senhor entre na nossa vida e faça uma direção na nossa vida. A palavra do Senhor tem que ser a nossa direção, tem que ser aquilo que nós tomamos o rumo na nossa vida, tem que ser através da palavra de Deus. Os discípulos estavam em má situação naquele momento, mas estavam debaixo de uma ordem, obedecendo ao Senhor. E quando você está obedecendo ao Senhor, você pode clamar ao Senhor que Ele te atende. Amém? A obediência e a fidelidade ao Senhor é a maneira mais segura de superarmos os problemas e as dificuldades no mar da vida. A obediência e a fidelidade ao Senhor. A vida daquele que crê no Senhor Jesus Cristo é uma viagem segura com Cristo. Se você acredita no Senhor Jesus Cristo, a sua viagem é segura. Jesus, quando ele disse para os discípulos, passamos para o outro lado, Jesus não disse, olha, eu vou esperar vocês lá do outro lado. Ele não falou isso. Ele disse, passamos, vamos para o outro lado. Jesus, Ele está junto. Quando Jesus te dá uma ordem e você obedece, pode ter certeza que você nunca está sozinho. Ele está junto com você. Ele está junto comigo. Jesus, então, Ele foi com seus discípulos. E teve um momento que Jesus estava em silêncio. É aqueles momentos onde nós começamos a fazer as coisas porque nós achamos que nós damos conta. Calma que eu dou meu jeitinho, Jesus. É aqueles momentos que você vem na igreja, você pede oração, você pede para Jesus Cristo fazer algo por você. Daí Jesus Cristo começa a fazer, mas você está tão ansioso que você começa a fazer as coisas por conta própria. E quando foge do controle, quando vem uma tempestade, que o barco começa a se encher, você vê que vai afundar. Daí é onde a gente clama, é onde a gente grita por socorro. Jesus, Ele parecia estar em silêncio. Muitas das vezes Ele parece estar em silêncio nas nossas vidas. Mas Ele se importa e Ele sempre está com aquele que acredita nele. Por que, pastor Sérgio, que você está falando só naquele que acredita no Senhor Jesus e os que não acreditam, Jesus não está? A Bíblia diz, em Hebreus 11:6, diz assim, sem fé, sem acreditar, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem de Deus se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então é necessário que a pessoa
creia. E é necessário que a pessoa se aproxime de Deus. É necessário que a pessoa busque o Senhor e creia nele. Daí a Bíblia diz que Deus ele recompensa esses que o buscam. Então é necessário você acreditar. É necessário você crer. Amém? A viagem da vida daquele que crê no Senhor é marcada por milagres. Fala ali no versículo 39 que ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. É nos momentos de maiores problemas que Jesus Cristo se levanta na vida daquele que nele crê, com seu maravilhoso poder, e resolve a sua vida. Você se lembra daqueles 3 jovens no momento de tribulação e perseguição? Foram lançados dentro da fornalha e lá Jesus Cristo estava com eles. Você se lembra da perseguição de Faraó contra o povo de Deus no deserto? Deus abre o mar e protege todo o seu povo. Deus estava com eles. Você se lembra de Daniel sendo lançado injustamente na cova dos leões? Jesus fechou a boca dos leões. Deus fechou a boca daqueles leões e Daniel não sofreu nenhum ferimento. Jesus Cristo, então, ele é capaz de nos livrar de tudo, todo mal. Basta você crer nele, obedecê-lo e estar em fidelidade e obediência a ele. A viagem daquele que serve a Deus, daquele que acredita no Senhor, deve ser livre de todo medo. O Senhor Jesus Cristo, ele disse: olha, no mundo vocês terão aflição, vocês sofrerão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E esse mesmo Jesus, ele está conosco no nosso barco, nesse mar da vida. Tempestades se levantam contra nós, mas ele está no nosso barco. Não devemos temer, não devemos temer tudo isso que está acontecendo. Notícias vêm para deixar o povo aterrorizado. Pessoas, mesmo nos primeiros dias, andavam aterrorizadas de tanto medo. Devemos de nos posicionar como aqueles que acreditam, como aqueles que têm fé. A Bíblia fala que Jesus Cristo perguntou para eles: vocês não têm fé? Mas a pergunta não era para dizer que eles não tinham fé, a pergunta era para dizer: vocês não lembram quem vocês são? Vocês não lembram quem está no barco com vocês? Se tem uma coisa que nós não podemos nos esquecer é que Cristo está conosco. Cristo está com você, meu irmão, está com você, minha irmã, está com a sua família. Então, simplesmente, seja fiel ao Senhor. Então, simplesmente, ande debaixo da sua palavra. Amém? Para aquele que crê no Senhor, a vida é como uma viagem. As tempestades vão surgir, mas Jesus Cristo vai estar sempre lá para acalmar o vento e acalmar o mar. Amém? Eu quero que você, nesse momento, você que se identificou com essa mensagem, talvez com medo, com insegurança, com as notícias que vêm rondando a nossa nação, o nosso mundo, talvez isso tenha apavorado você, tem feito você se esquecer de quem você é em Deus e quem Deus é em você. Não deixe que o medo tome conta, não deixe que o medo passe por cima da sua fé. Eu quero orar por você. Vamos fechar os nossos olhos e clamar ao Senhor. Pai, no nome do nosso Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, e pedimos, meu Pai, que todo medo, tudo aquilo, meu Deus, que foi usado pelo inimigo, Senhor, para tentar abalar a nossa fé,
tudo aquilo que foi usado pelo inimigo, meu Deus, para tentar nos distrair, nos tirar da direção, Pai. No nome de Jesus Cristo nós lançamos por terra. Nós pedimos, meu Deus, o Teu poder para que o Senhor, Pai, faça toda a diferença. Que o Senhor acalme o mar, que o Senhor acalme a tempestade, que o Senhor acalme, meu Deus, toda essa pandemia, que o Senhor acalme, meu Deus, tudo isso que tem colocado medo na Tua nação, medo no Teu povo, e no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, praga nenhuma, mal nenhum chegará à tenda dos Teus servos. Guia, meu Pai, as nossas vidas por esse mar da vida, até o outro lado, meu Deus, em paz, em segurança, porque o Senhor Jesus Cristo é aquele que está no nosso barco. Nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor por toda a segurança que o Senhor nos promete. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. É o Senhor que nos guia a verdes pastos. É o Senhor que nos guia, Senhor, nesse mar da vida. Nos protege, Senhor, de toda onda, de todo ataque, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você e sua família durante toda essa semana, em nome de Jesus. Amém. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação.